Olá, meu nome é Carolina Nasser, eu sou doutoranda em Direito pela UFMG e eu também fui pesquisadora visitante na Universidade de Macquarie, na Austrália. E hoje nós vamos discutir um pequeno tópico sobre jurisprudência ecológica, analisando um determinado caso sobre o estatuto jurídico de rios. Dentro desse tema, o que a gente percebe é que cada vez mais vem crescendo uma discussão sobre o status jurídico da natureza. E isso a gente pode observar em inúmeros ordenamentos jurídicos, como, por exemplo, o estadunidense, que hoje conta com vários pleitos que são adjudicados em favor da concessão do status de pessoa a animais não humanos, como, por exemplo, os grandes primatas. Mas também a gente pode observar que essa ampliação em alterações legislativas não está distrita somente aos animais não humanos, mas se expande para elementos como rios e árvores. E aí a gente tem casos como o caso de países como a Nova Zelândia, Austrália, Equador, Índia. O que esses países têm em comum é o compartilhamento de um passado que é colonial e exploratório. Então, em função da centralidade de elementos como rios para a cultura e para o desenvolvimento de povos tradicionais e povos indígenas, e também de um consequente descaso histórico e opressão sofrida por parte dos invasores coloniais, essas discussões vêm ganhando cada vez mais centralidade para o direito. Ainda que atualmente essas demandas por uma tutela extensiva da natureza estejam em crescimento, elas possuem um histórico de mais ou menos uns 40 anos, que desde dúvidas levantadas por juristas, filósofos e bioeticistas deram ensejo ao que hoje a gente pode chamar de jurisprudência ecológica. Então, a discussão sobre o status de entidades ecológicas como rios, árvores e ecossistemas como um todo está no centro daquilo que a gente identifica como um dos maiores desafios do direito contemporâneo, que é um espectro complexo e muito amplo de quando que um sujeito de direito começa e quando que esse sujeito de direito termina. Ainda, essa discussão ganha contornos ainda mais profundos, já que a gente não está lidando somente com modelos de personalidade jurídica, mas também com o direito de autodeterminação cultural de povos tradicionais e de povos indígenas, que a gente sabe que por séculos foram expropriados das suas terras, tiveram toda sorte de ausência de reconhecimento por parte do direito, dentre inúmeros outros fatores delicadíssimos para que a gente possa tratar isso com a seriedade e propriedade devidas. Os vínculos dos povos tradicionais e indígenas com o ambiente é extremamente relacional, extremamente antigo e extremamente rico culturalmente, o que torna a abordagem desse tema um desafio para um direito que é tão branco, tão eurocêntrico e tão ocidental, de certa forma. Na ortodoxia do direito, ou seja, no direito tradicionalmente pensado, especialmente no que tange aí ao common law, os elementos naturais, como rios, árvores, tradicionalmente figuram como objetos das relações jurídicas. Então, no direito tradicional, os elementos como os rios são, portanto, e às vezes com muita sorte, um elemento periférico na relação jurídica, onde na equação do direito ele vai se comportar como uma coisa sujeita à exploração, à posse ou à propriedade. Então parece lógico, dentro do escopo do direito tradicional, pensar sequer na possibilidade de extensão do status de sujeito de direito a um rio, que é tradicionalmente uma coisa. Mas isso já tem sido discutido. Alguns juristas mais progressistas sustentam a necessidade dessa transição de bens a sujeitos e eles frequentemente argumentam que já existem abstrações jurídicas de sujeitos de direito não humanos e vedar a tutela subjetiva de elementos da natureza vai configurar uma posição cultural unilateral do direito. Afinal, se existem algumas abstrações como um conjunto de elementos legais, por exemplo, um condomínio, pessoas jurídicas, que são entes capazes de processar e de serem processados dentro de um determinado ordenamento, o que seria aquilo que vai impedir a extensão desse direito a entidades como rios? Entretanto, para mim, eu vejo que essa analogia entre rios e corporações, ou pessoas jurídicas de direito privado, ela acaba optando por um caminho que me parece contraproducente e extremamente equivocado. Isso porque corporações e rios são coisas de naturezas muito distintas. A tutela de pessoas jurídicas de direito privado, como corporações, encontra-se dentro da própria lógica de funcionamento do direito. O que eu quero dizer com isso é que as origens da tutela jurídica de bens e de pessoas perpassa fortemente
a origem das estruturas de acumulação de renda e de direitos por algumas, mas não por todas as pessoas. Já a tutela de rios, por exemplo, caminha num sentido que me parece oposto. O interesse dessa tutela frequentemente emana de povos tradicionais e comunidades indígenas que encontram-se à margem da lógica do direito tradicional e que, justamente por isso, entram em choque com a tutela tradicional do direito. Talvez por isso, analisar a questão do status dos rios faça mais sentido quando a gente toma a perspectiva desses povos. E aí, dentro dessa discussão, vale a gente analisar alguns casos concretos de ordenamentos jurídicos que foram confrontados com a necessidade de reconhecimento dessa centralidade dos rios para algumas culturas e povos. É esse o caso do rio Yarra, na Austrália. Esse rio ele é localizado no estado de Victoria, que fica no sudeste australiano, e foi, em 2017, reconhecido como, abre aspas, uma entidade natural, viva e integrada, na Lei do Rio Yarra de 2017. Ainda que exista aí uma disputa sobre um conceito unívoco da representação do rio para os povos tradicionais australianos, a gente sabe que para esses povos, frequentemente de ascendência aborígene, e que são chamados também de proprietários tradicionais da terra australiana, o rio é uma entidade que conta histórias, é uma entidade de propriedades narrativas. Abre aspas, uma entidade e um caminho em que histórias, canções e leis são ditas por meio da narrativa criativa dos ancestrais. Então, o que a gente percebe é que, além do sentido metafísico, o rio Yarra ele possui enormes funções, como, por exemplo, fornecer água fresca e possibilitar atividades como agricultura, pastoreio, etc. A gente percebe que foi ele o principal articulador da fixação da região que hoje é conhecida como Melbourne. Então, o reconhecimento jurídico desse rio, do rio Yarra, não como uma coisa, acaba marcando uma virada ontológica no ordenamento jurídico australiano. Entretanto, essa virada ontológica não é tão ampla quanto a legislação de outro rio. E aqui eu vou pedir desculpa porque provavelmente eu não vou estar pronunciando corretamente, mas o rio Te Awa-Tupua, um rio central para os povos maori da Nova Zelândia, e que teve o status de sujeito de direito concedido para o ordenamento jurídico neozelandês. Para a Lei de Proteção do Rio Yarra, que fica na Austrália, ainda que o rio seja uma entidade viva e integrada, ele não possui status completo de sujeito de direito. Já na Nova Zelândia, esse rio mencionado, que é central para os povos maori, ele possui direitos, possui poderes, deveres, sujeição ativa e passiva legal, sendo, portanto, um sujeito de direito. Ainda que na Austrália a ampliação não tenha sido total para descaracterizar de coisa para o sujeito, o movimento legislativo em torno do rio Yarra marcou uma mudança realmente considerável. Alguns pesquisadores, antropólogos, da Universidade de Melbourne, eles dizem: reconhecer rios como seres vivos na Austrália é algo significativo, dado a profunda cegueira epistemológica e ontológica que se iniciou desde o começo da invasão dos territórios pelos ingleses para as questões dos primeiros habitantes originais australianos. Em contraste, aí, portanto, com a legislação neozelandesa, o direito australiano é excessivamente lento em reconhecer os direitos dos povos originários, como, por exemplo, língua, cultura, autodeterminação, e isso reflete nas tutelas dos princípios indígenas e de suas entidades. Com a lei do rio Yarra, não só o rio, mas também as suas redondezas tiveram os direitos garantidos. Então, entidades públicas devem ser os tutores de seus direitos, em conjunto com as diretrizes estabelecidas pelas comunidades tradicionais. E aí começam alguns pequenos problemas, porque, tendo em vista que a lei ainda é muito recente, ainda está muito incerto o fato de como essas mediações entre poder público e comunidades tradicionais será feita na prática. Isso porque, para alguns antropólogos culturais australianos, como por exemplo a Veronica Strang, ainda é incerto se o reconhecimento dos habitantes originários como guardiões do sentido e do rio vai para além de um simbolismo. Ainda para Strang, há relações entre os povos aborígenes australianos e o rio Yarra, e isso denota um exemplo de relação em que a natureza e cultura literalmente convergem uma na outra. Histórias, valores, visões compartilhadas pelos proprietários tradicionais e pelas comunidades ao redor do rio Yarra devem, portanto, ser uma performatividade que acaba guiando os princípios de proteção jurídica do rio.
Ao longo do rio, então, os habitantes vão se conectando com ele, na medida em que ele também representa o que eles chamam de corpo vital. Portanto, e aí para concluir esse pequeno excurso sobre personalidade jurídica de rios, a gente pode dizer que no direito como um todo e na lei de proteção do rio Yarra, existe uma mudança paradigmática. Ainda que o direito australiano, nesse caso, não reconheça a personalidade jurídica ao rio, como acontece na Nova Zelândia, onde isso é concedido, ela desloca o rio do status de coisa. O rio passa a ser não mais uma entidade reificada, mas uma entidade física, cultural e viva, o que denota essa mudança ontológica profunda para os padrões do direito australiano.